Aleluia, o tema, os irmãos já sabem que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, que diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fala comigo, Senhor Jesus, eu estou na sua presença. Continua a falar no meu coração, para a glória do Pai, do Filho, do Senhor Espírito Santo. Se assente e glorifica a Deus com palmas de vitória. Santo nome do Senhor, aleluia. Santo nome do Senhor. Meus irmãos, nós encontramos relatos na Bíblia Sagrada, aleluia, todas as vezes que Jesus manifestou a sua glória, todas as vezes que Jesus manifestou o teu poder, a tua graça inaudita, a tua misericórdia, todas as vezes que alguém se deparou com um grande milagre, com uma grande bênção, com uma resposta, com uma grande vitória, primeiro foi necessário alguém se aproximar do Altíssimo e falar em oração. Ainda que muitas das vezes essa oração não foi nem proferida em palavras audíveis, mas houve um coração contrito, houve uma palavra em espírito e em verdade, uma palavra de oração para que o céu se movimentasse. Nos dias que nós estamos vivendo, que se chama hoje, nós queremos receber a bênção, o milagre, a vitória e a resposta sem ter nenhum comportamento, nenhuma atitude, sem ter nenhuma maneira de reverência diante do Senhor. Mas Jesus tem nos ensinado ao longo dos séculos, ao longo dos anos, que é necessário a igreja de Jesus na terra, especialmente a igreja de Jesus, ter uma conduta diante do Deus nosso Pai para alcançar as vitórias maravilhosas do céu. Não que, aleluia, nós temos uma maneira especial de chegarmos até o Senhor para orar, para pedir, mas o Senhor espera de mim e de você que nós tenhamos um comportamento de um coração agradecido, de reconhecimento como igreja, de posicionamento como igreja. O mundo vai de mal a pior, meus irmãos, tragédias e mais tragédias, coisas errôneas, atrocidades de um lado para o outro. E qual é a conduta? Qual é a posição que a igreja de Jesus tem tomada nesses últimos dias da face da terra? Qual é a conduta? Será que eu e ele, como igreja, você como igreja, temos se posicionado para que o inimigo não ganhe terreno contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa nação, contra o nosso povo e as nações? Será que nós temos se posicionado, meus queridos irmãos? Às vezes, se nós analisarmos direitinho, nós vamos ver que todo esse terreno que o inimigo tem ganhado, todo esse terreno que o inimigo tem avançado, talvez seja por causa da nossa mesmice espiritual, talvez seja por conta da nossa falta de conduta como igreja na face da terra, porque não é que Deus espera isso no visitante, não é que Deus espera isso naquele que não conhece Jesus, que não conhece a sua palavra, mas eu e você como igreja de Jesus na terra, temos que tomar uma posição para que o inimigo não ganhe terreno contra a nossa vida espiritual, contra a nossa família, contra a nossa causa, e se posicionar, e se avançar, e partir para cima do inimigo, porque ele já está derrotado pelo sangue de Jesus. Jesus já ganhou a guerra por nós, ele já venceu na cruz do Calvário, e tudo que ele espera agora de mim e de você é um posicionamento como igreja. Meus irmãos, às vezes eu fico analisando, e eu sei que talvez isso aconteça com você também, olhando na minha trajetória passada, não que o crente deve viver de se alimentando de vitórias passadas, de conquista passada, não que o cristão tem que ficar olhando para trás, mas às vezes é importante fazermos uma análise e olhar para trás e ver, e contemplar, e enumerar, se é que
senão pela oração. Aquele carro que Deus te deu, aquela casa que Deus te deu, aquela cura que Deus te deu, aquela libertação que Deus te deu, aquela bênção espiritual, aquele avanço na nossa vida, ela não aconteceu senão através da oração e do jejum que nós depositamos diante do Senhor nosso Deus. E agora, de que maneira nós estamos esperando e almejando alcançar as próximas vitórias, os próximos milagres, as próximas respostas? Será que é simplesmente por vir à igreja 1, 2, 3 vezes por semana, meus irmãos? Não. Isso já devemos fazer por devoção ao nosso Deus, por amor ao nosso Deus. As irmãs estavam cantando aqui, aleluia, faz esta chama bater em nós de novo. Que chama será essa, meus irmãos? Essa chama será essa, meus irmãos, senão a chama do amor. Essa chama do amor, ela não é produzida senão pela pessoa bendita do Espírito Santo, que nos comove, que nos move e nos incomoda, como quando começamos a observar alguém que, talvez o visitante que dia após dia entra por essa porta, senta nesse banco da igreja e sai invisível, sem que ninguém pergunta como ele está, se ele está precisando de oração, se ele está precisando de uma visita, se ele está precisando de uma bênção, e nos posicionar e dizer para ele e para ela: eu vou te ajudar em oração, e você vai vencer, e Jesus vai te dar vitória nessa causa. Essa chama, meus irmãos, é aquela que é promovida pelo Espírito Santo. Quando nós passamos pela porta, olhamos para a irmã da livraria e pensamos: será que está tudo bem pelaquela irmã? Será que está tudo bem com ela? Quando nós olhamos por essas obreiras com o cabelinho branco em pé no corredor dessa igreja, quem sabe limpando o banheiro dessa igreja, quem sabe abraçando o novo convertido, e pensamos: será que está tudo bem com a saúde dessa irmã? Será que está tudo bem com a família dessa irmã anciã, que está com seus calhos no joelho, clamando pela sua família? Eu vou dar um abraço nela, eu vou perguntar se está tudo bem com ela, eu vou convidar ela para tomar um café e conversar com ela. Quem sabe que ela está precisando de um abraço amigo. Essa chama, meus irmãos, que leva a nós pensar: será que aquele missionário está sendo bem sucedido lá no campo? Será que ele está enfrentando a dificuldade? Será que ele está, como será que está se passando com ele, com aquele evangelista? E o pastor da igreja, sabe como ele está? A sua esposa, aquele pastor que sempre sobe no altar tranquilamente, com uma calma, aleluia, mas só Deus sabe como está o coração dele. Será que ele está enfermo? Aleluia, santo nome do Senhor, aleluia. Será que está tudo bem com a sua família? Essa chama, meus irmãos, que nos leva e que é promovida pelo Senhor Espírito Santo, que nos leva a pensar: será que está tudo bem com meus irmãos? A tendência é nós se preocupar somente com nós mesmos, né? Vamos dizer assim, com o nosso próprio umbigo. A tendência é nós se preocupar somente com o nosso filho que está nas rodas, da nossa família que ainda não se converteu, alguém que está precisando de um trabalho da nossa família, um amigo de nossa maior consideração. Mas a chama do Espírito Santo, quando ela está acesa na nossa vida, nós se preocupa com quem quer que seja, com os de longe, com os de perto, seja da família, não seja filhos, não seja filho. Como igreja, a igreja ama quem quer que seja, e a igreja sabe que através da oração o inferno é saqueado, o inferno não pode se meter. Aleluia, santo nome do Senhor. Nós vamos ver através de várias passagens bíblicas que todas as vezes que o inimigo tenta aplacar, humilhar, abater, destruir a igreja de Jesus, e se a igreja clamar, e se a igreja orar, e se a igreja se converter dos seus maus caminhos, das suas más práticas, dos seus maus pensamentos, seja a igreja, seja homem, seja mulher, há uma promessa que ainda está de pé nesta manhã, que o Senhor vai ouvir do céu, vai perdoar os nossos pecados e vai sair
e na sua vida. E aqui está uma dessas promessas. Aqui, quando Salomão construiu o templo, na oração de Salomão, meus irmãos, aleluia, que se iniciou no capítulo 6:12, Salomão começou a trazer a memória de Deus após ter construído o templo e fazer menção de tudo aquilo que Deus havia prometido no reinado do seu pai e desde os confins da terra as promessas de Deus. Ele estava em um momento ímpar, um momento especial, porque era o momento da consagração do templo. Então ele queria ali fechar com chave de ouro, digamos assim, e dizer para Deus: olha, nós estamos aqui hoje, o Senhor permitiu que nós construíssemos esse grande templo maravilhoso de ouro, prata e ferramentas especiais, e hoje nós estamos aqui para trazer a tua memória, Senhor nosso Deus, tudo aquilo que o Senhor nos prometeu no tempo dos nossos pais. Aleluia! E Deus ouviu Salomão em silêncio e foi ouvindo Salomão, e de repente, após ele ouvir a oração de Salomão, ele falou: pois bem, Salomão, é verdade tudo isso mesmo que eu prometi. Se eu cerrar o céu, se eu enviar os gafanhotos, se eu enviar a peste. E sabe por que tudo isso, meus irmãos, poderia acontecer com o povo de Deus, como aconteceu? Sempre quando o mal vem sobre a face da terra, não é por conta que Deus tem prazer no sofrimento da humanidade, que Deus tem prazer de ver o filho perdido nas drogas, as portas do trabalho fechadas, não é porque Deus tem prazer de ver uma enfermidade assolando o nosso corpo, não é porque Deus tem prazer de contemplar toda sorte de males assolando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa nação, não. Quando tudo isso sobrevém, é por conta da desobediência do homem e da mulher, ou por um propósito de Deus. Porque ninguém pode impedir os propósitos de Deus. Ninguém pode impedir aquilo que Deus propõe no seu coração permitir ou fazer, porque Ele é Deus. Não somos nós que ditamos regras para Deus, é Deus que determina, que dita as regras, que permite ou não permite, que faz, que acontece, que desfaz. É Deus. E nós não podemos questionar, simplesmente estar na posição diante dele. E aqui ele vai dizer para Salomão: se isso acontecer, e se isso acontecer, e se, olha a condicional, se isso tudo acontecer, e se o meu povo, a minha igreja, quem quer que seja, não se posicionar, não clamar, não se humilhar, não se converter, nada vai acontecer e o mal vai prevalecer. Mas se o meu povo, que se chama pelo teu nome, que coisa linda, meus irmãos, Deus não está falando com o povo pagão. Deus não está falando com aquele que não conhece as verdades de vida do teu evangelho, da sua palavra. Ele está falando com o seu povo. Então olha a responsabilidade que eu e você temos mediante esta palavra, de clamar, de se humilhar, de se converter a cada dia, mesmo que um dia nós já levantamos a nossa mão para aceitar a Cristo como Salvador, já cumprimos com a justiça divina, não importa. Todos os dias é dia de arrependimento, é dia de derramar o nosso coração, de se converter a Deus, é dia de humilhação, porque o nosso Deus é santo e Ele quer abençoar o teu povo, a tua igreja. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vemos a passagem de Gideão, que os medianitas estavam humilhando o povo de Israel. Vocês conhecem a passagem. Mas quando o povo de Deus se humilhou, os medianitas estavam destruindo todo o fruto da terra que Israel plantava, destruindo tudo. Mas quando o povo de Deus tomou uma posição, Deus abateu os medianitas, porque Deus viu que o povo de Israel se posicionou diante dele e colocou os medianitas por terra, mesmo que era como gafanhotos. Meus irmãos, eu vejo na palavra do Senhor, aleluia, em Lucas 18, aquela mulher que perseverou em oração diante daquele juiz iníquo. O que aconteceu? Ela teve vitória. É através da oração que eu e você temos vitória. A Bíblia vai dizer também, meus
seus erros, por causa, das suas fraudes. Quantos estão presos até injustamente? Será que lá na prisão, meus irmãos e irmãs, tem pessoas presas injustamente? Eu creio que tem, meus irmãos, ainda que sejam poucos, mas existem pessoas pagando por um preço que não merece, como também tem a maioria daqueles que estão pagando por aquilo que cometeu. Mas há esperança. Nós devemos amar os presidiários também. Aleluia, porque Deus quer salvar os presidiários. Então, meus irmãos, Pedro estava preso por causa da palavra de Deus. E se nós formos ver lá em Atos dos Apóstolos, qual era a posição da igreja diante da prisão de Pedro? Qual era? O que diz a palavra de Deus? Pedro era, pois, guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Agora me faz lembrar da palavra do pastor Baiano. Irmã, oração pouca não vale não. A igreja fazia era contínua oração. Isso quer dizer que a igreja dormia orando por Pedro, acordava orando por Pedro, passava o dia orando por Pedro, até que as mãos de Deus se manifestaram. Enviou o seu anjo, o céu se movimentou. É quando nós oramos, continuamente o céu se movimenta. Nós faz 10 minutinhos, 30 minutinhos de oração, vamos orar, vamos dormir, passa a noite inteira dormindo, já não está orando mais. Acorda cedo, faz mais 5 minutinhos, 15 minutinhos, 30 minutinhos, já passa o dia pensando em tantas coisas, ocupado com tantas coisas, já passa o dia inteiro off da oração. Não é assim, meus irmãos? O dia inteiro off. Às vezes está até online, mas na oração está off, Aí chega de noite, meu Deus do céu, preciso fazer uma oraçãozinha, porque eu vou dormir, só Deus sabe o que pode acontecer comigo, com a minha família, preciso fazer uma oraçãozinha. Faz mais uma oraçãozinha de 5, 15, 30 minutos, passa a noite inteira em off. Aleluia, porque vai dormir, meus irmãos? Dormir em estado de morte, porque quando estamos dormindo, não estamos acordados, não estamos vendo nada, não sabe nada que está acontecendo. Mas a igreja de Jesus precisa estar mais atento, orando continuamente, sem cessar, em espírito e verdade, para que o céu possa continuar em movimento e trabalhando ao nosso favor. É o exemplo de igreja na terra, contínua em oração. Contínua em oração, meus irmãos. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Quem vai orar continuamente a partir de hoje? Aleluia, santo é o nome do Senhor. Se você não conseguir, aleluia, se lembrar que você tem que orar de dia, de noite, de tarde, pelo menos 3 vezes no dia. Se você não trabalha, trabalha lá na sua casa, nega o serviço doméstico, põe lá no despertador, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, e fala: Senhor, é hora de orar. Enquanto eu tiver, Senhor, nos meus afazeres, eu vou continuar espírito de oração. Senhor, eu quero orar pelo menos 4 vezes ao dia, que seja 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos, porque eu quero que o céu esteja em movimento ao meu favor, a favor da minha família, a favor dos meus irmãos da igreja. Porque eu sei que se o Senhor tiver com os céus em movimento, Deus está trabalhando em nosso favor. Nunca se viu, nunca se ouviu Deus além desse nosso que eu sirvo, que você serve, que trabalha por aqueles que nele esperam. A igreja estava orando e Deus estava trabalhando em favor de Pedro. É assim, meus irmãos. Quantas maravilhas eu tenho visto Deus operar nesses mais de 15 anos, meus irmãos, fazendo a obra do Senhor no exterior, no Brasil. Eu tenho visto Deus realizar grandes coisas. E quando eu penso nessas grandes coisas que os meus olhos viram contemplar, que os meus ouvidos ouviram testemunhar, eu encontro força para continuar clamando e orando e suplicando, porque eu sei que nosso Deus é fiel e Ele trabalha por nós, aleluia, e nunca nos desampara. Essa é a alegria do cristão. Sabe por que, esse irmão, essa irmã, que você já ouviu e viu ela passar por tantas coisas, ela está de pé? Primeiro, por causa da misericórdia de Deus. E segundo, porque eu sei que ela tem um devocional com Deus. Ele tem um devocional com Deus. Ele ora, ele teme ao Senhor e ele está perseverante na presença dele até
Posicionamento. Nós, como igreja, temos que ter posicionamento diante de Deus, para que o inimigo não ganhe terreno. Se você não faz parte do ciclo de oração, você é membro dessa igreja, passa a fazer parte a partir de hoje, que você vai ver o céu trabalhar ao seu favor. Amém? Se coloca de pé, queridos irmãos, porque agora já não espera mais. A irmã ainda vai fazer o ciclo de oração. Eu só quero fazer mais um minutinho de oração com a igreja, porque eu sei que Deus vai realizar grandes coisas. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Nós vamos fazer um instante de oração para depois entregar o nosso voto já, para que Deus também, aleluia, possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua casa, possa abençoar a sua família. Levante o que de melhor você trouxe nesta manhã. É uma oferta consagrada a Deus nessa manhã, não só pela sua vida, mas também pela gratidão do seu coração, onde você vai levantar neste momento as suas mãos, aleluia, com uma oferta, se você pode, para contribuir com a obra do Senhor nesta manhã. Que privilégio, meus irmãos. Eu sempre digo que tudo que eu tenho foi Jesus quem me deu. Aleluia. Graças a Deus não temos tido falta de nada, meus irmãos. Eu posso dizer que eu tenho um patrão generoso, que eu tenho um patrão maravilhoso que nunca me deixou faltar nada. E esse patrão é o Jeová Jireh, é o Jeová Rafá, é o meu Deus por excelência que eu sirvo e que tem cuidado de mim, tem cuidado de você também com excelência. Aleluia. Se coloca, aleluia, de pé com a tua oferta voluntária nas tuas mãos, com a sua vida aqui na presença do Senhor. E oremos a Deus, maravilhoso Deus, eterno Pai que estás nos céus. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo cuidado, pela provisão, pela intervenção do céu. Nos ajuda a termos um coração grato todos os dias da nossa vida, Senhor. Abençoa esta oferta, a vida desse irmão, em todas as áreas, na saúde, no material, no espiritual, no físico, não somente a nossa vida, como a nossa família. Faz prosperar o caminho do teu povo e dá vitória pelo sangue de Jesus. Amém? Tudo que